né? O primeiro dia da semana. É sempre uma alegria poder estar na casa de Deus. E nós devemos aproveitar todos os momentos da nossa vida para estar na presença de Deus. Infelizmente, tem muitos que estão deixando de congregar. E isso é muito complicado. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque uma brasa fora da lareira, ela se apaga. Então nós devemos sempre estar juntos, né? Porque quando nós estamos juntos, nós nos aquecemos uns aos outros, nos fortalecemos uns aos outros e vamos passando pelas lutas que venhamos a enfrentar juntos e na presença de Deus. Amém? Hoje é o nosso terceiro domingo. Rapaz, como passa rápido, viu? Os dias estão passando muito rápido. Nós estamos aí no nosso terceiro domingo da nossa série Eventos Finais, Domingos de Esperança, Eventos Finais. Pode projetar na tela o slide, irmão. E hoje eu vou falar com vocês, na semana passada eu falei com vocês sobre um tema muito importante. Quem se lembra do que foi falado aí? Quem estava aqui na semana passada? Nós falamos um pouquinho sobre o decreto dominical. Um assunto extremamente importante. Quem não esteve aqui perdeu um pouquinho o tema, mas eu tenho um canal no YouTube onde eu geralmente estou colocando as mensagens e você pode assistir lá. A Fabi, eu pedi para a Fabi postar nos grupos da igreja, não sei se alguém teve o acesso aí. São vídeos simples de pouca duração, onde eu coloco ali e dou a oportunidade das pessoas conhecerem a mensagem também. E tenho certeza que Deus vai, de algum modo, alcançar corações através das mensagens. E nós devemos usar todos os meios que são possíveis para a pregação do Evangelho, não é verdade? E hoje, as mídias sociais são os meios muito importantes da gente fazer isso. Então eu não consigo alcançar a quantidade de pessoas que eu alcanço através dos vídeos do YouTube, fazendo estudos bíblicos, por exemplo, né? Então, é muito importante. Se você tem habilidade, se você prega, se você tem habilidade com mídias sociais, faça isso. Use o seu talento, use os seus dons para proclamar o Evangelho nas redes sociais, no YouTube, em qualquer plataforma que seja possível você fazer isso. Tá bom? Você que está com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Deixe a sua Bíblia aberta e nós vamos orar para iniciar a nossa mensagem desta noite. Agora foi. Beleza? Está funcionando. Todos abriram? Amém. Então curva sua fronte e vamos orar. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua casa, Senhor. Mais uma vez estamos com a Tua palavra aberta. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, ela ilumina a nossa mente. Ela nos dá conhecimento de Ti e das coisas eternas, ó Deus. Por isso, nesse momento, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Que não seja o homem, mas o Espírito Santo a comunicá-la, Senhor. Assim como o Senhor fez no passado, e faz no presente e fará no futuro. O Senhor sempre atuará, agirá e anunciará todas as coisas através da Sua palavra. Por isso, ó Deus, nós temos a certeza de quando nós estudamos a palavra de Deus, nós ouvimos a Tua voz. Esteja comigo e com os meus irmãos nesta noite. E com todos aqueles que ainda ouvirão essa mensagem através das mídias sociais. Isso é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pregador, por mais que ele se prepare, por mais que ele estude, quando a gente chega aqui no púlpito, a gente sempre fica um pouquinho nervoso, né? Gagueja um pouquinho, fica um pouco trêmulo, mas isso é normal. Sabe por quê? Porque é grande a responsabilidade que nós temos. E é grande a responsabilidade também de anunciar a palavra de Deus. Então, é natural, mas Deus ele sempre vai nos ajudando a prosseguir, a manter a calma, a dar aos irmãos o conhecimento que é necessário. Né? Então, agora,
nós estamos com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse, capítulo 13, o livro da Revelação. A mensagem de hoje, o tema da nossa mensagem de hoje, será este que está na tela, o selo de Deus e a marca da besta. Na semana passada nós estudamos sobre o decreto dominical e nós não temos dúvidas como adventista do sétimo dia, que isto vai acontecer. Então, se você tem alguma dúvida no seu coração que não vai acontecer, tire isso do seu coração. De uma forma ou outra, o que está profetizado vai acontecer. Porque Deus, Ele não é Deus, né, de mentira, não é Deus de anunciar, de prometer e não cumprir. Tudo que Deus prometeu e está revelado vai se cumprir. Então nós estudamos na semana passada, eu vou fazer uma pequena recapitulação rápida sobre essa questão do decreto dominical. Primeira coisa que nós devemos saber, queridos, que o decreto é o ponto de partida para os eventos finais. Então, se você não sabe disso, saiba que o Espírito de Profecia nos diz isso. Ele nos diz que o decreto dominical é o ponto de partida para os eventos finais. E quais são os eventos finais? Daqui a pouco eu vou colocar de novo o meu cronograma dos eventos finais aqui na tela e você vai ver alguns deles. São muitos. E nós poderemos estar e passar por esses eventos. Porque eu acredito com todas as minhas forças, com toda a minha fé, que Jesus virá na nossa geração. Amém? Amém. Deus seja louvado por colocar essa esperança no nosso coração. Outra coisa que nós precisamos saber sobre o decreto dominical é que ele vai ser formado através da união da igreja e o Estado, certo? Então, o decreto dominical ele virá através de uma união entre as igrejas protestantes de todo o mundo e o Estado, mais especificadamente os Estados Unidos da América, a segunda besta do capítulo 13 de Apocalipse. Outra coisa que nós precisamos saber sobre o decreto dominical é que quando sair o decreto nos Estados Unidos, será o momento do povo de Deus sair das grandes cidades. Porque haverá grande perturbação nas cidades. Né? Outra coisa que nós precisamos saber é que, como eu já falei, o decreto dominical ele tem início lá nos Estados Unidos da América, né, de acordo com a profecia. Certa vez eu estava conversando com o irmão da igreja, falando sobre esse assunto, sobre o decreto dominical, e ele falou para mim o seguinte, ele falou que o decreto dominical não seria universal. Você acredita nisso? Você acredita que o decreto dominical não vai ser universal? Universal, com certeza não vai ser, porque nós vivemos em um mundo, no planeta Terra. Mas ele vai ser um decreto mundial, certo? Todo o planeta Terra, todas as pessoas que vivem no planeta estará debaixo desta lei. Certo? Então ele vai ser uma lei mundial, em todos os lugares do mundo. Outra coisa que nós precisamos saber, queridos, é que a terceira mensagem angélica será pregada. Eu não vou falar hoje sobre a terceira mensagem angélica, vou falar no próximo sábado, no próximo domingo, que vai ser o nosso último dia aqui com vocês, finalizando essa pequena série de 4 domingos. Então eu vou falar um pouquinho sobre a volta de Jesus de uma forma muito especial, você não pode perder. Nós sabemos muito sobre a volta de Jesus, e eu acredito que o povo adventista do sétimo dia é o único povo que conhece sobre este assunto como nenhum outro, porque Deus nos deu uma luz especial sobre este assunto, Deus nos deu privilégios especiais como povo de Deus. E este assunto, queridos, nenhuma outra igreja entende e compreende como nós, como povo adventista. Certa vez, Pedro ouviu um sermão de Jesus, não só ele, mas todos os discípulos. E era um sermão duro. Jesus pregou com firmeza ali. E muitos que ouviam o sermão estavam deixando de seguir a Jesus, porque as palavras de Jesus eram muito duras. E muitos ali não queriam seguir o que Jesus ensinava. Então Jesus chegou para os discípulos e falou para eles: vocês também querem me abandonar? Mas um deles se levantou do meio dos discípulos, aquele que era mais
entusiasmado, Pedro, e ele falou o seguinte para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Se só Tu tem as palavras da vida, queridos. Para onde nós iremos se sairmos da igreja adventista? Não existe outro lugar, queridos, onde nós vamos encontrar a verdade. Nós só encontraremos a verdade aqui onde nós estamos. Certo? Outra coisa, que muitos têm dúvidas sobre a questão do domingo, do decreto dominical, é que o domingo ainda não é o sinal da besta. Certo? Então as pessoas que hoje guardam o domingo em todas as igrejas, eles não estão selados com o selo da besta. Assim como nós, adventistas do sétimo dia, não estamos selados ainda com o selo de Deus. Certo? Por quê, queridos? Porque o selamento, como eu vou mostrar para vocês no estudo de hoje, ele só acontece no momento, a partir do momento que o decreto é assinado. Só a partir desse momento o povo começa a ser selado. Duas classes de pessoas, dois grupos, os leais e os infiéis. Os fiéis e os infiéis serão separados a partir desse momento. Outra coisa, queridos, o selo de Deus e da besta são colocados ao mesmo tempo. Então ninguém recebeu o selo ainda, certo? Como eu falei para vocês, isso é algo que está profetizado e que ainda está no futuro. E nós precisamos entender, precisamos estudar e precisamos compreender. Por isso, esse é o propósito desses pequenos estudos que nós fizemos aqui durante esses domingos. Eu não posso transmitir para vocês, ou estudar com vocês todos os aspectos, né, dos eventos finais, mas eu posso dar a vocês um ponto de partida, para que vocês continuem estudando as profecias, para que vocês continuem entendendo os momentos finais da história da humanidade, nos quais nós estamos vivendo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui de novo a minha linha de tempo dos eventos finais. Na semana passada eu falei sobre o decreto dominical. Como eu falei para vocês, veja que o decreto dominical está nesta linha, e a partir dele tem vários eventos. Nós temos aí a chuva serôdia, por exemplo. Nós temos o alto clamor, que é a última mensagem de advertência ao mundo a partir desse momento. O alto clamor, ele será dado através das mensagens dos 3 anos de Apocalipse 14, em especial a terceira mensagem, que eu vou falar no próximo domingo um pouquinho sobre ela. Após o alto clamor, haverá o selo de Deus, ou seja, haverá o selamento do povo de Deus e o selamento daqueles que adoram a besta e a sua imagem. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Haverá também uma perseguição intensa. E depois haverá as 7 pragas. A queda das 7 pragas, não deu tempo de estudar com vocês todos esses pontos, certo? Mas aqui nós temos uma linha do tempo, que você pode pesquisar. E depois nós temos a volta de Jesus, que nós vamos estudar no próximo domingo. A volta de Jesus, com base na palavra de Deus e com base no que o Espírito de profecia nos revela. Um assunto muito especial, com alguns detalhes que eu vou trazer para vocês sobre a volta de Jesus. E então nós entramos no milênio, certo? E assim sucessivamente. Então Deus, Ele deixou todos os acontecimentos em uma linha cronológica, queridos, em uma sequência. E todos eles vão acontecer. E nós, muito em breve, poderemos ver a face de Jesus e estar para sempre no reino de Deus. Todos aqueles que permanecerem de pé, que permanecerem fiéis a Deus. Que você, queridos, que eu possa ser um desses que vai estar de pé diante de Deus naquele grande dia. Agora nós vamos seguindo nos relatos da criação em Gênesis. Após 6 dias de trabalho, Deus descansou no primeiro dia e o santificou, como um tempo especial de descanso e adoração. Tá certo esse texto, queridos? Sim ou não? Deus descansou no primeiro dia
e o santificou. Tá certo? Não. Qual foi o dia que Deus abençoou e santificou? O sétimo dia. Eu coloquei aqui de propósito para ver se os irmãos estavam atentos à leitura do texto. Tá? Eu comecei aqui o assunto, mas nós não lemos o texto. Dois textos da Bíblia que eu gostaria de ler com vocês, que não está nesse slide. Você está com a sua Bíblia aberta, então vamos ler Apocalipse capítulo 13. Acompanhe comigo aí, Apocalipse capítulo 13, verso 15 e verso 16. A palavra do Senhor profética diz o seguinte: foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Veja, nesse verso nós temos uma penalidade. E qual é a penalidade, queridos? Penalidade de morte para aqueles que não adorarem a imagem da besta. Algo semelhante já aconteceu no passado, falei na semana passada com vocês, nos dias de Daniel. Uma estátua foi levantada, foi imposta a adoração, e aqueles que não adorassem seriam lançados na fornalha de fogo. E aqui no capítulo 13 nós vemos a mesma coisa acontecendo. Nós vemos a história se repetindo, queridos, contra o povo de Deus. E aqui no verso 16 diz: também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então, além de adorar essa imagem da besta, aqueles que adorarem essa imagem vai receber na mão uma marca e na testa a marca da besta. Certo? Nós sabemos, queridos, que a testa é sinônimo de razão, de entendimento, de consciência. Não é algo visível, não é um selo, não é uma tatuagem, não é algo que as pessoas podem ver, mas é algo na nossa consciência, na nossa mente, no nosso entendimento, algo que é aceitado pelas pessoas, de livre e espontânea pressão, viu? Serão aceitos por pressão. Já o selo de Deus também vai ser colocado na testa, porque é um selo de aceitação, por livre e espontânea vontade. O selo de Deus, ele vai ser colocado nas pessoas que aceitam, mas a marca da besta, ela vai ser colocada nas pessoas que serão obrigadas a recebê-lo, né? Serão forçadas. E de onde vem essa questão, queridos? De onde João, o revelador do Apocalipse, tira essa ideia de selar na mão e na testa, de selo na mão e na testa? Nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, porque o Apocalipse, o livro da Revelação, ele tem muitas passagens que fazem referência ao Antigo Testamento, e nós só vamos conseguir entender o livro do Apocalipse se nós entendemos também o Antigo Testamento. Então vamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 6. E o tempo passa rápido. Deuteronômio, capítulo 6, o verso 4 até o verso 6. Veja o que diz aqui. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Em primeiro lugar, o texto começa anunciando ao povo que só existe um Deus. Só existe um Deus Criador. Só existe um Deus verdadeiro. Ele é o único Senhor. O verso 5 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aqui nós temos um chamado, queridos. Ame o Senhor teu Deus. E esse chamado aqui, no livro de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, ele faz um eco com o que está lá no Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 6 e 7, onde há um chamado à humanidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e o fonte das águas. O chamado de Deus nos últimos dias é para adoração
da mesma forma como o povo de Deus era chamado a adorar a Deus, a amar a Deus, aqui no livro de Deuteronômio. E o verso 6 diz: de todas essas palavras que hoje te ordeno, estejam em seu coração. Que todas as palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. E aqui nós temos uma orientação muito importante: ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor, a ser fiel a Ele, né? Então, desde pequeno, os nossos filhos, eles devem ser ensinados. Você deve contar as histórias da Bíblia para eles, você deve levá-los na escola sabatina, você deve comprar a lição da escola sabatina do seu filho, porque são nos primeiros anos de vida que as crianças têm uma maior capacidade para armazenar informação. Nós hoje temos uma dificuldade tremenda de guardar as coisas, né? Nós esquecemos muito fácil das coisas. Mas as crianças, queridos, quando elas aprendem na infância, elas vão guardar isso durante toda a sua vida. Eu tenho aqui a minha esposa que não vai me deixar mentir, porque ela cresceu na igreja adventista do sétimo dia, e em um determinado momento da sua vida ela se afastou, mas ela nunca se esqueceu o que o seu pai e a sua mãe o ensinou na infância. E é por isso que ela está aqui na igreja hoje de novo. Amém. Né? Então aqui a palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Ensina-os com persistência a seus filhos. Temos que persistir, irmãos. Hoje essa geração ela não quer saber da palavra de Deus. Ela tem dificuldade, né, de estudar a lição, de estudar a Bíblia. Nós temos que ser persistentes com eles. E o verso continua dizendo, o verso 7 continua dizendo: converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrai-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Viu de onde saiu aquela expressão do livro de Apocalipse? Que o sinal da besta será colocado na mão e na testa? Essa expressão saiu aqui no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, Moisés orientou o povo a ter a lei de Deus na sua mente, na sua consciência, e servir a Deus, né, com as suas mãos. Então aqui nós temos a orientação bíblica de onde surgiu essa questão da marca na mão e na testa. Vamos seguindo aqui com os slides, né? Nós sabemos, queridos, que o selo de Deus, ele é apresentado na Bíblia. Para a gente entender o que é a marca da besta, a gente precisa saber o que é, qual é o selo de Deus. E nós sabemos isso. Eu só vou relembrar para vocês o que nós já sabemos, certo? O domingo no tempo dos patriarcas, existia o domingo no tempo dos patriarcas, sim ou não? Nunca existiu. O que existia no tempo dos patriarcas era o 7º dia da semana. Adão guardava que dia da semana? O sábado. Antes mesmo de Adão fazer qualquer trabalho com as suas mãos, ele descansou. Primeiro Adão descansou, certo? Porque no 6º dia ele foi criado, e no 7º dia Deus descansou, e Adão descansou junto com Deus. Antes de fazer qualquer atividade, Adão descansou no 7º dia. Ele guardou o dia do Senhor, o sábado. Abraão, servo de Deus, o pai da fé, durante toda a história da vida de Abraão, ele foi fiel aos mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento. O que dizer de Moisés, o grande líder do povo de Deus? Durante toda a sua vida, ele foi fiel a Deus, tão fiel que foi chamado a ele. Eu diria que Moisés, ele nasceu com um propósito. O propósito de Moisés era guiar o povo de Deus anos à frente, saindo com eles do Egito. Por isso Deus livrou ele da morte enquanto era criança, queridos. Porque Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. E Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, queridos. Creia nisso. O domingo no tempo dos profetas não existe.
O que existe no tempo dos profetas é o sábado, o dia do Senhor. Nos dias de Isaías, veja o que diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo. Se desviares do domingo o teu pé e deixares de profanar o meu santo dia, se considerares o domingo um deleito e o dia santo do Senhor digno de honra, e se honrares, não seguindo o teu próprio caminho, não fazendo a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue sobre os altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. Foi o Senhor quem falou. Você notou algo diferente no texto? Sim. Eu fiz isso de propósito, queridos. Sabe que existem muitos cristãos hoje que querem fazer isso com o texto bíblico. E eles estão fazendo isso com o texto bíblico. Eles estão mudando o texto da palavra de Deus. Eles estão chamando o dia do Senhor de domingo. Eles queriam, Satanás gostaria de todas as formas que o texto bíblico fosse alterado. E que todas as Bíblias, quando as pessoas lessem, quando as pessoas abrissem o texto bíblico, falassem como ele gostaria. Mas não é isso que acontece, Senhor. Queridos. Nos dias de Jeremias também ensinou a importância de ser fiel a Deus, aos seus mandamentos, inclusive o quarto. Veja o que diz Jeremias: se desviares do domingo o teu pé e deixares de profanar o meu santo dia, se considerares o domingo um deleite e o dia santo do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo o teu próprio caminho. Eu estou lendo mesmo Isaías. Perdão, vamos para Jeremias capítulo 17. Assim diz o Senhor: cuidado com vocês mesmos, para não carregarem cargas e entrarem pelas portas de Jerusalém no dia de domingo. Não carreguem nada para fora de suas casas no dia de domingo, nem façam nenhum trabalho, mas observem o dia de domingo como ordenei a seus antepassados. No entanto, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Eles foram obstinados e não quiseram ouvir nem aprender. Veja, queridos, nos dias de Jeremias, Deus ordenou que um dia fosse guardado. Era o domingo? Não. Não era o domingo. Era o sábado do Senhor. O povo em Jerusalém insistia em transgredir a lei de Deus. E vinham com suas cargas até a cidade para vender. Mas Jeremias chamou a atenção deles e proibiu eles de vir até a cidade para vender no dia de sábado. E nos dias de Ezequiel, o que fala a palavra? Também lhes dei os meus domingos como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, o santifico. Queridos, no final, antes da volta de Jesus, esse texto será entendido dessa forma. As pessoas vão querer que este seja o sinal entre eles e Deus. Que o dia que Deus não santificou seja o sinal. As pessoas vão querer que o texto bíblico seja dessa forma. Mas nós sabemos que o sinal entre Deus e o seu povo é o santo dia do Senhor, o sábado. Amém? Este é o sinal. Quando nós reverenciamos a Deus no dia de sábado, nós estamos demonstrando para todos em nossa volta quem é o Deus que nós seguimos. Nós estamos mostrando para todas as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos de trabalho, para os nossos colegas de escola, o Deus que nós servimos. O Deus Criador de todas as coisas. O Deus que nos formou, que nos redimiu e que muito em breve vai voltar para nos buscar. O domingo no ministério de Jesus. Interessante. O que Jesus disse? Marcos capítulo 2, verso 27 e 28.
O domingo foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É estranho ler na Bíblia o texto mudando o dia de guarda. É muito estranho. Jesus, em todo o seu ministério, o foco principal de Jesus não era a questão de enfatizar o dia em si, de repouso, de guarda, de lembrança. Durante o ministério de Jesus, ele enfatizou a lei de Deus, os 10 mandamentos, certo? É por isso que a Bíblia, no livro de João, capítulo 14, verso 15, diz que se me amares, guardareis os meus mandamentos. A guarda dos mandamentos de Deus é uma demonstração do nosso amor a Deus. Deixa eu adiantar aqui, senão não vamos ter tempo. Houve um período na história em que o dia ele foi mudado do sábado para o domingo. Nós lemos alguns textos que todos eles enfatizam a guarda do sábado. E eu mudei o dia pelo domingo. Apenas para enfatizar um fato, queridos, que hoje acontece. Em nenhuma Bíblia, seja em qualquer tradução, não importa a tradução da Bíblia, você vai ver o nome domingo. Não. Em nenhuma Bíblia, em nenhum lugar. Mas hoje os protestantes, queridos, aqueles que dizem servir a Deus, eles querem mudar o dia de adoração a Deus. Sabe que no dia de Jesus, os líderes religiosos, eles eram muito zelosos com relação à lei de Deus. Eles eram tão zelosos com relação à lei de Deus que rejeitaram o Salvador, que rejeitaram Jesus Cristo. Só que nos nossos dias, o que aconteceu, queridos? No nosso dia, isso mudou. Os líderes religiosos, eles são zelosos, né, em acreditar que são salvos por Jesus Cristo. E isso não está errado. Só que eles agora, eles aceitam Jesus e rejeitam a lei de Deus. No passado, os líderes religiosos aceitavam a lei e rejeitaram o Salvador. Hoje, aceitam o Salvador e rejeitam a lei. Durante o período da história, durante o período da história, o sábado ele foi mudado para o domingo e nós conhecemos a história. A adoração ao sol em Roma era uma prática que existia desde tempos antigos. Mas a celebração específica do dias solis, dia do sol, era no primeiro dia da semana. E quando o imperador, chamado Constantino, no ano 321, se converteu ao cristianismo, entre aspas, ele levou para dentro do cristianismo as suas crenças pagãs, inclusive o dia da adoração aos seus deuses. E essa prática, ela continuou cumprindo, iniciando o cumprimento da profecia que está em Daniel capítulo 7, verso 5. O que diz lá em Daniel capítulo 7, verso 5, queridos? Está na tela o texto. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. A mudança na lei de Deus foi profetizada por Daniel. E hoje nós vemos esse cumprimento. E ele vai chegar no ápice do cumprimento dessa profecia, quando o decreto dominical for aprovado, anulando na terra a lei de Deus. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre o selamento do povo de Deus. Haverá um período na história em que o povo de Deus precisará ser selado com o selo do Deus vivo. Esse selo, queridos, ele servirá de proteção para todos aqueles que são fiéis a Deus e a sua lei. Certo? No livro de Ezequiel, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 8 e 9, nós temos um momento, queridos,
em especial no capítulo 9. No capítulo 8 nós temos o relato de uma profunda idolatria, de uma apostasia do povo de Deus. Os líderes do povo de Israel estavam corrompidos. E no templo, no próprio templo do Senhor, eles estavam adorando a deuses, a ídolos, a imagens de escultura. E em Ezequiel, no capítulo 8, verso 16, diz assim, Ele então me levou para dentro do pátio interior da casa do Senhor. Ezequiel está aqui relatando o que está acontecendo com ele. O Espírito o levou até dentro do pátio interior da casa de Deus. E ali, a entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo. Obrigado, irmão. Com as costas para o templo. Com as costas para o templo do Senhor, e o rosto voltado para o oriente, e eles se prostravam na direção do sol. Lembra que eu falei no último domingo, no primeiro domingo, que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, e Daniel orava com o rosto voltado para o templo em Jerusalém? E nós vemos aqui os líderes do povo de Deus no templo, orando, com o rosto voltado em direção ao sol, ao Deus Sol. Queridos, isso era algo que Deus chama de abominação, algo terrível, algo que é abominável diante de Deus, algo repugnante. Queridos, isso se dará lugar novamente. Essa prática se dará lugar novamente no tempo do fim, adoração ao sol. E o que aconteceu depois? O que Deus fez, queridos? Vamos agora para o capítulo 9. Capítulo 9, verso 3 em diante. Olha o que diz aqui no capítulo 9 de Ezequiel, verso 3 em diante. E a glória do Senhor Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: qual foi a ordem que Deus deu a este homem? Percorra a cidade de Jerusalém, e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Então veja, no meio desse povo, no meio dessa idolatria que estava acontecendo aqui, no meio do povo de Deus, com os líderes, queridos, o pior é que era com os líderes, irmãos. No meio desse povo, no meio dessa liderança, sempre existe, no meio da apostasia, queridos, sempre vai haver o remanescente. Sempre. Amém por isso? Amém. Então, no meio da corrupção, no meio da idolatria, no meio do afastamento de Deus da sua palavra, sempre vai haver um remanescente. Então Deus, ele pede para quê? Para que passe pelo meio da cidade de Jerusalém. Verso 4: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Glória a Deus por isso, queridos. Amém. Deus falou que todos aqueles traidores, aqueles rebeldes, idolatras, iriam ser executados, eliminados do meio do seu povo. Mas ele disse: não toque naqueles que têm o sinal. A mesma coisa vai acontecer, queridos, antes da volta de Jesus. O decreto dominical será assinado. O povo de Deus começará a ser selado.
Por quê? Porque eles precisam ser protegidos, porque Deus vai destruir todos aqueles que profanam a sua lei. E o texto continua dizendo, queridos, para finalizar aqui essa parte do livro de Ezequiel. Comecem pelo santuário, finalzinho do verso 6. Comecem pelo santuário. Então veja, o selamento, ele vai começar por onde? Pelo santuário. Pelo meio do povo de Deus. Os primeiros a serem selados, queridos, são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então eles começaram com as autoridades que estavam em frente do templo. O povo de Deus começará a ser selado primeiro. Depois, todos aqueles que receberem o chamado de Deus. Temam a Deus e dá-lhe glória, porque chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Não adorem a besta nem a sua imagem. Não recebam o seu sinal. Essa vai ser a advertência, queridos. Continuando. Vamos ver aqui o que eu coloquei. Agora eu tenho aqui, queridos, alguns textos do Espírito de Profecia, que está no livro Eventos Finais, capítulo 15. Então, se você tem esse livro, o livro Eventos Finais, sugiro que você leia o capítulo 15, que é o capítulo onde é abordado a questão do selamento, do selo de Deus e a marca da besta. Certo? A serva do Senhor diz o seguinte, o que ela diz lá, no capítulo 15? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser vista, mas a consolidação. Olha só, esse ponto aqui é muito importante, queridos. O que é o selo? É a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados, queridos. O selo de Deus é a consolidação da verdade, da palavra de Deus, intelectualmente implantada na nossa mente. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Existe uma sacudidura já no nosso meio, queridos. Muitos estão saindo das fileiras do povo de Deus, outros estão entrando. Né? Ela continua dizendo: o selo de Deus vivo é colocado nos que guardam conscientemente o sábado do Senhor. Tem uma palavra aqui que é muito importante. O selo será colocado nas pessoas que guardam o sábado conscientemente. Certo? Naqueles que o mandamento de Deus está na sua consciência. E o que ela diz mais, queridos? A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. A verdadeira observância do sábado é um sinal de lealdade a Deus. De todos os 10 preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Somente o quarto mandamento contém o selo. Se a gente tirasse da lei de Deus o quarto mandamento, nós não veríamos Deus como sendo o Criador de todas as coisas. Porque somente o quarto demonstra isso, queridos. Os outros 10 mandamentos poderiam ser apresentados por qualquer outra pessoa, por qualquer outro Deus. Mas o quarto, ele demonstra claramente quem é o Deus que nós servimos. A observância do memorial, ponto 3. A observância do memorial do Senhor, ou seja, o sábado instituído no Éden, o sábado do 7º dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Queridos, hoje nós temos algumas dificuldades com relação ao quarto mandamento. Qual é a maior dificuldade que nós temos hoje, queridos? É de não conseguir o dia livre no nosso trabalho. É de não conseguir trabalho neste dia. Essa é a única dificuldade que nós temos. Quero que você saiba. E é algo muito pequeno
comparado a que homens fiéis a Deus já passaram no passado. Se você não consegue trabalhar no sábado, se a empresa não consegue liberar o dia do Senhor para você trabalhar, existem outras opções, queridos. Você não precisa ficar preocupado, porque lembre o que nós lemos no livro de Isaías, capítulo 58. Lá diz que aqueles que são fiéis a Deus cavalgarão sobre os altos da terra. E Deus não vai deixar faltar nada para eles. A observância do memorial de Deus, instituído no Éden, é o sábado do sétimo dia, a prova de nossa lealdade ao Senhor. No passado, Daniel ele passou por uma grande prova e foi jogado na cova dos leões. A prova de lealdade a Deus, Daniel passou. Em especial, ao primeiro mandamento que diz, não terás outro Deus diante de mim. Na fornalha de fogo, os 3 amigos de Daniel foram jogados como prova de sua fidelidade a Deus, porque eles não quiseram quebrar o segundo mandamento, que diz para não adorar imagem de escultura. Já o povo de Deus, nos últimos dias, ele terá uma última prova de lealdade, e essa prova de lealdade diz respeito ao 4º mandamento, que diz para guardar o dia de sábado. Você entende isso? Compreende? Para se ter um selo, para algo ser considerado um selo, são precisas 3 características. Um selo, ele precisa ter o nome do dono do selo, ele precisa ter o cargo ou a função do dono do selo, e ele precisa ter o território que o dono desse selo domina. E o 4º mandamento da lei de Deus é o único, ou seja, o sábado é o único que contém essas características. Por quê, queridos? Eu vou abrir lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Onde está a lei do Senhor. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler o verso 8 em diante. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Aí está o primeiro sinal do selo de Deus, o nome. Deus, o Criador. Certo? Continuando o texto. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teu animal, nem os teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aqui no verso 11, nós temos as 2 últimas características. Nós temos a função do dono do selo, que é Criador. Deus é Criador. E nós temos o território do dono do selo, que é céus, terra, mar e tudo que neles existe. Amém? Amém. Então, nós temos aqui as 3 características de um selo. Certo? A semelhança do que aconteceu no Egito, nos dias de Moisés, acontecerá antes da volta de Jesus. O que diz aqui no texto? Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus,
para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. Qual foi o sinal que foi colocado nas portas do povo hebreu? O sangue do Cordeiro. Todos os hebreus, eles deveriam matar o cordeiro, comer a sua carne e pegar o sangue e passar nos umbrais da sua porta. Essa foi a orientação que Deus deu ao seu povo. Para quê? Para que eles fossem protegidos do quê? Da 10ª praga, da morte dos primogênitos. O anjo destruidor passaria por aquele lugar. Mesmo aqueles do povo de Deus que não cumprissem a ordem do Senhor, não colocassem o sangue, o anjo passaria e mataria o primogênito, se ele não tivesse cumprido a ordem. Aquele sinal, nós sabemos o que representa. Representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por cada um de nós. O mesmo sangue que foi cravado na porta dos hebreus, que foi colocado na porta dos hebreus, será colocado nas nossas testas, né? Quando Deus selar o seu povo, para protegê-lo. O que diz aqui mais? O Senhor declara: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Eventos finais, parágrafo 220, capítulo 15 do Eventos Finais. Nós, queridos, vamos ser protegidos por quê? Porque Deus vai derramar a sua ira sem misericórdia sobre a terra. E quando isso acontecer, o povo de Deus precisa estar protegido. O cuidado de Deus, queridos, Deus cuida do seu povo de uma forma muito especial. Ele cuida de cada um de nós de forma individual. Ele nos protege com amor eterno. Ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus, a sua igreja, o seu povo. Amém? Amém. Ninguém. E nesse tempo de prova, nesse tempo final, o povo de Deus ele será poupado. No próximo domingo, voltarei um pouquinho com esse assunto e falarei sobre a terceira mensagem angélica e falarei sobre a volta de Jesus, né? Falarei um pouquinho também sobre o alto clamor. Mas nós estamos aqui, nós devemos ter a certeza que Deus, Ele vai nos proteger. Gostaria de ler um último texto do Espírito de Profecia para finalizar. Eu passei um pouquinho do horário com vocês, peço desculpas desde já. Não é possível apresentar o estudo em menos de 50 minutos. O livro Eventos Finais, Ellen White, ela fala o seguinte, ela diz aqui, somente após 1844, veja o que ela diz: vi que a presente prova do sábado não poderia vir até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse, e ele passasse para dentro do segundo véu. Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no Santíssimo, quando terminou o clamor da meia-noite, no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora reposam em esperança, pois não tiveram a luz e o teste sobre o sábado que nós agora temos. Veja o que Ellen White está dizendo. Ellen White está dizendo que aqueles que morreram antes de 1844 não tiveram a prova que nós temos com relação ao sábado. E eles repousam em esperança, com esperança. Pois não tiveram a prova que hoje nós temos. Então a prova sobre o quarto mandamento, ela só aconteceu a partir de 1844, a partir do momento que Jesus ele passou do santo para o santíssimo no lugar celestial, no templo celestial. E hoje ele faz a última obra de mediação por nós. Quando ele terminar essa obra, ele virá. E antes que Jesus termine essa obra, os eventos finais vão acontecer.
decreto dominical, alto clamor, selamento, fechamento da porta da graça, chuva serôdia, todos esses eventos vão acontecer. Mas a prova sobre o sábado ela vai acontecer somente a partir de 1844. Finalizando a mensagem desta noite com este texto, queridos. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, queridos, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, Satanás, ele quer de todas as maneiras nos tirar do reino dos céus. Ele quer tirar a nossa coroa, que já está preparada. E Jesus, muito em breve, vai colocar sobre a fronte de cada um dos seus filhos. Cuide para que ninguém tome a sua coroa. Que Deus abençoe a todos. Amém. Que possamos meditar na palavra de Deus, que possamos estudar mais sobre esses assuntos, os assuntos proféticos, e que possamos nos preparar, pois aquele que vem virá e não tardará. Amém? Amém. Vamos, o jovem vai cantar mais uma música, um louvor.